Deus nos chama para sermos autênticos, zelosos e caridosos, sempre. Os textos separados para hoje nos trazem uma mensagem de superação, de gratidão pela bondade de Deus e renovam as forças e nos remetem à esperança de um mundo novo, livre de tudo que nos entristece, de tudo que nos afasta do supremo bem. Nesse outro mundo, não haverá mais a morte, não choraremos mais, pois lá não haverá as aflições e sofrimentos aos quais somos submetidos aqui todos os dias. Sonhamos e almejamos esse mundo, lutamos para que ele se concretize, se realize, trabalhando a nós mesmos para que sejamos exemplos do amor de Deus para toda a criação. Como Jesus disse em São Lucas, capítulo 17, versículo 21, o reino de Deus já veio e está dentro de vocês. Portanto, esse reino precisa sair de dentro de nós e alcançar o mundo todo. Precisamos ser corajosos e vivermos o Evangelho de verdade, a cada dia, em todos os lugares, em todas as situações. Precisamos abrir os nossos olhos para que enxerguemos Deus em sua criação e valorizemos mais tudo aquilo que Ele nos deixou na terra para nos alegrar e para que cuidemos. Precisamos de mais amizade, de mais transparência e menos desprezo, menos críticas, menos ódio, mais união, mais companheirismo, mais fraternidade. A plenitude desse reino nós alcançaremos quando nos apresentarmos diante de Deus. Todavia, nossa missão é fazê-lo realidade ainda que de forma incompleta, aqui mesmo, nesse planeta onde nós vivemos. Conforme as palavras de São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, que foi lido hoje. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês de tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Deus nos chama e nos capacita para sermos bons servidores do seu reino. Temos tudo o que precisamos para nos fortalecer nas batalhas do dia a dia. Temos a Bíblia em diversas linguagens, temos estudos bíblicos que nos ajudam a entender e contextualizar os textos sagrados para que também nos sirvam de exemplo. Temos as homilias proferidas todos os domingos em todas as igrejas. Enfim, Deus não nos chamou e deixou perdidos, vagando, sem saber o que fazer, pois Ele teve o cuidado de nos deixar tudo à disposição para o nosso crescimento espiritual. Inclusive, também temos os nossos irmãos do passado que nos ajudaram com seus exemplos de vida, muitos deles com martírio em nome da fé em Jesus, o Cristo ressuscitado. E por falar no fato de que Deus não nos deixa sem, entre aspas, armas para lutar, no texto do Evangelho de hoje, Jesus contou uma historinha de grande fundo moral, onde temos uma cena triste em meio a um momento de muita alegria. Um convidado entrou numa festa de casamento muito chique, sem as roupas adequadas. Possivelmente esse homem era uma pessoa relapsa, desleixada, pois não valorizou o convite que recebeu, indo para a festa vestido de qualquer maneira. A culpa pelo desleixo desse homem aumenta quando entendemos o contexto da situação, algo que não está escrito no texto bíblico, algo que Jesus não explicou e que nós só temos essa informação se estudarmos a sociedade daquela época, se fizermos um estudo à parte. Pois bem, naquela época, quando uma pessoa rica dava uma festa, era costume haver roupas de festas disponíveis na entrada do local do evento. Quem fosse convidado, mas não tivesse condições de se trajar adequadamente, bastava pegar uma roupa emprestada com o mordomo na entrada do que nós podemos chamar, do que nós podemos chamar hoje, né, de salão de festas, né? Então tinha um salão de festas, lá na entrada tinha um mordomo com roupas para emprestar quem não tivesse. Simples assim. Entretanto, o personagem em questão, porque parece estranho na história que Jesus contou, o homem saiu convidando todo mundo da rua, né? Aí eu falei, você não está vestido adequado, mas pegou qualquer um, né?
Mas ele podia ter pego a roupa lá e nem deu nem ideia. Mas então, esse personagem em questão entrou sorrateiramente sem que o mordomo visse, porque o mordomo também ia ver, né? Ei, vem cá, toma aqui uma roupa. Mas ele entrou sem que o mordomo visse. E nem ao menos se importou com a grandeza do evento e do convite. O dono da festa, que era um rei, o viu e ficou indignado, expulsando-o do recinto. Gente, é uma história que Jesus contou, assim, com muito... com tintas bem escuras, né? Assim, ele exagerou, tá? Vamos dizer assim, para dar o exemplo, tá? Ele fez assim, um drama, né? A palavra que estava me faltando, ele fez um drama para dar o exemplo de que a gente não pode ser relapso, tá bom? Porque o rei pega e expulsa ele, né? Essa história fictícia contada por Jesus é uma alusão a todos nós. Todos nós, seres humanos, somos convidados a uma vida diferente, a uma vida nos padrões da justiça e do amor, independentemente da religião. Mas nem todos querem. Muitos realmente desprezam o amor divino, preferindo viver nas trevas da ignorância, do orgulho, da vaidade, do ódio. Alguns até fingem que aceitam o convite de Deus, filiam-se a uma religião, uma igreja, mas são como aquele homem da história contada por Jesus. São pessoas relapsas, estão na igreja, mas a igreja não está nelas. Dizem que amam a Deus, mas o negam, cultivando sentimentos de ódio, inveja, orgulho, vaidades diversas, não sendo caridosos com o próximo e maltratando a criação. Por isso que Jesus deu essa tonalidade forte a essa mensagem, tá? Porque ele queria dizer isso, na verdade, ele estava se referindo a esse tipo de pessoas, tá? O texto de hoje, especialmente o texto do Evangelho, eles são um convite à reflexão. Eles nos mostram o grande amor e preocupação de Deus para com tudo e todos. Os primeiros convidados pensavam apenas em si mesmos, eram orgulhosos e desprezaram o convite do rei, que então abriu a sua festa para os pobres e para o povo que estava nas ruas. Porque primeiro ele convidou o pessoal amigo dele, né? Aí cada um, não quero não. Aí foi cuidar de outra coisa. E aí então depois ele saiu pela rua, né? Mandou os empregados dele pela rua trazer todo mundo. Essas pessoas que foram da segunda chamada, foram muitas pessoas, mas entre elas havia um que vivia no cinismo, na sombra, na falsidade. Tendo a mentira às pernas curtas, o impostor foi logo descoberto. Portanto, não basta estarmos dentro da igreja, sermos membros de uma religião, de uma instituição religiosa, como também não basta ser pobre para ser aceito por Deus, pois Ele não dá o menor valor para classes sociais, que são invenções humanas, porque Ele vê o nosso coração, tá? Então, assim, não quer dizer que é pobre, não, depende do coração, porque o cara lá da festa, que Jesus deu, né, o exemplo, era pobre, porque ele foi recolhido lá na rua, né? E estava até com roupa inadequada, só que ele era desleixado, entenderam? Então, classe social é invenção humana, Deus não vê isso não, Ele vê o coração da pessoa. Portanto, é preciso que estejamos sempre vestidos com roupas festivas. Que roupas são essas? O amor, a amizade, a fraternidade, a verdade. Como disse lá em Filipenses 4:8, São Paulo falou: tudo que é bom e merece elogios, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. É isso. Essas são as roupas que a gente precisa vestir. Temos muito material disponível para nos ajudar em nossa caminhada e muitos exemplos a serem seguidos. Exemplos de pessoas que viveram nesse mundo e deixaram um legado de coisas boas, de bons frutos, de boas obras. Que, inspirados pelas Santas Escrituras e pela vida de todos os santos e santas que viveram entre nós, possamos refletir sobre nós mesmos, sobre como temos vivido a nossa identidade de cristãos. Se estamos valorizando o chamado de Deus ou se o estamos negligenciando. Cada pessoa tem um dom, uma vocação. Precisamos descobrir esse nosso carisma e o colocar a serviço do reino de Deus. Entretanto, o amor ao próximo e o cuidado para com a criação, mais do que um dom, é um dever.
uma responsabilidade que Deus nos deu, conforme nós lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Uma alusão mais do que explícita do nosso dever de cuidar da terra e de preservá-la. Que cada um de nós possamos nos dedicar cada dia mais ao nosso crescimento pessoal e, consequentemente, à expansão do reino de Deus. Que nos amemos mais, que nos respeitemos mais, que falemos sempre a verdade, com amor uns para com os outros, que aprendamos cada dia mais a conviver fraternalmente com todas as pessoas, que tenhamos uma consciência ecológica cada vez maior, que festejemos mais e que criemos uma atmosfera de companheirismo entre todos nós. E que Deus nos ajude e acompanhe na nossa caminhada em busca da luz maior. Amém. Amém. Amém.